O meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz. No vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, iremos ter aqui uma entrevista, iremos novamente ter aqui a participação de um convidado e vamos falar um pouco a respeito da Reforma Protestante. Alguns pontos que dificilmente iremos abordar aqui, dificilmente iremos escutar em algumas lives a respeito disso. E para essa então entrevista, eu convido então o nosso irmão Fernando César. Seja muito bem-vindo, Fernando. Pode se apresentar então aqui para o público do nosso canal. Seja muito bem-vindo, viu? Olá a todos, eu sou Fernando César do canal Crônicas do Novo Mundo. Eu sou cristão Testemunho de Jeová e fui católico por 25 anos e me tornei pesquisador independente e tenho por objetivo pessoal passar o meu conhecimento procurando sempre respeitar as crenças das pessoas. Agradeço o convite do Denis para estar hoje aqui com vocês. Espero que o pouco que eu aprendi e as minhas experiências possa ser de ajuda para todas as pessoas, para as pessoas de todas as religiões. Obrigado a todos por estar aqui assistindo e obrigado novamente ao canal Raciocínio Sagaz pelo convite. Muito bem, Fernando. A primeira pergunta aqui que eu faço para você é: qual teria sido o motivo principal para acontecer então o movimento dos reformadores? Você poderia comentar um pouquinho a respeito disso? Na Idade Média, a igreja que dominava era o catolicismo, e os bispos católicos se autodenominavam sucessores do apóstolo Pedro, e desenvolveram certas liturgias com relação a isso. Por exemplo, podiam também perdoar pecados, os papas se tornaram sucessores infalíveis, foi criado o ritual da missa, onde Jesus podia ser continuamente sacrificado todos os dias de domingo. É curioso que o sacerdote católico, na missa, passou a ser um escolhido por Deus para oferecer continuamente o corpo e o sangue de Jesus aos fiéis, na chamada transubstanciação, quando, segundo eles acreditam, ocorre a mudança da substância do pão e do vinho do corpo e do sangue de Jesus de forma literal, na chamada Eucaristia. Mas um bom estudante da Bíblia sabe que Jesus não poderia ser morto mais de uma vez. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos justos, para conduzir-vos a Deus. Outros ritos que também não faziam parte do cristianismo original foram se desenvolvendo, como o batismo de bebês, sendo que recém-nascidos não têm a consciência de uma pessoa adulta para se tornar um seguidor de Jesus Cristo. E por esse motivo que a reforma determinou que somente pessoas adultas poderiam ser batizadas. Outra coisa que forçou um movimento de reforma foi a criação de objetos supostamente abençoados por Deus, como panos benzidos, pedras benzidas, colares benzidos, que se transformaram em objetos da sorte. Uma pesquisa feita revelou que, se fôssemos a juntar as relíquias do madeiro onde Jesus foi pregado e morto, daria para encher um caminhão inteiro. Outros ritos, como peregrinações a lugares distantes da terra e pagamento de promessas feitas a Deus usando de sacrifícios, como subir longas e altas escadas de joelhos, tendo muitas vezes os fiéis de seus joelhos machucados, sangrando. E principalmente o que eu não posso deixar de falar são as missas rezadas numa língua morta, o latim, que quase ninguém entendia, com os padres sempre de costas para o público. E este costume durou até meados do ano de 1966. Os seus avós devem se lembrar disso, perguntei para eles. A leitura da Bíblia era também praticamente proibida ou desencorajada. Um exemplo da intolerância religiosa se vê presente no Concílio de Toulouse, que determinou: proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente que estes livros sejam possuídos no vernáculo popular. As casas, os mais humildes lugares de esconderijo, e mesmo os retiros subterrâneos de homens condenados por possuírem as escrituras devem ser inteiramente destruídos. Tais homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e cavernas, e qualquer que os abrigar será severamente punido. Concílio de Toulouse, Papa Gregório IX, ano de 1229. Com base nisso, então, Fernando, quando que começou a Reforma Protestante? É aceito que foi o monge agostiniano Lutero, em 1517,
com as suas 95 teses contra a Igreja de Roma, considerado um cisma interno da Igreja Católica. Destaque-se a defesa da liberdade das pessoas de ler a Bíblia sem interferência de tradições, na chamada somente a leitura das Escrituras, a justificação pela fé, sem depender de ritos sacerdotais para perdão de pecados na chamada confissão, e contra a venda de indulgências, quando o Papa passou a oferecer o perdão para quem matasse os inimigos da fé católica, principalmente na Terra Santa. Essa indulgência plenária implicava na remissão total das penas temporais, o que significava que o indivíduo estava perdoado não apenas do pecado como o assassinato, mas também de qualquer pecado que viesse a cometer no futuro. A reforma também foi impulsionada pela ganância de reis. Era uma porta aberta para eles tomar posse de muitas riquezas acumuladas pelo catolicismo durante mais de 1000 anos, principalmente na questão das terras, no sentido de terrenos e imóveis, que ainda hoje é a principal riqueza da Igreja Católica. Lutero, no entanto, era contra o acúmulo de bens. Ele lutava pela igualdade entre ricos e pobres. Recentemente, em 31 de outubro de 2017, foi comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. E o Papa Católico, sabendo que esta data festiva se aproximava para os separados, convocou 2 anos antes, em 2015, uma reunião no Vaticano com muitos pastores evangélicos do mundo todo, celebrando a união dos líderes da cristandade em torno da doutrina que eles têm em comum, a Santa Trindade. Norman Champlin, um dos maiores e mais reconhecidos teólogos trinitários, disse: "A Trindade não pode ser explicada. Ninguém consegue conciliar a Trindade com o monoteísmo absoluto. A divisão do Deus Supremo em Javé Pai, Javé Filho e Javé Espírito Santo, 3 pessoas que são ao mesmo tempo 3 Javés, é o mistério indecifrável da Trindade. Isso tem enfraquecido a fé de muitas pessoas do mundo com relação à adoração que Jesus praticava. Jesus adorava o Deus dele no céu e hoje continua adorando esse mesmo Deus no céu, que é um Deus indivisível, não pode ser dividido em mais de uma pessoa. Mas outras doutrinas continuaram como motivo da separação entre a Igreja Mãe e a Igreja Filha, como, por exemplo, oração pelos mortos, procissão de louvor a santos, celebração da missa, veneração de imagens, canonização de santos, devoção da Virgem Maria, transubstanciação da ceia, confissão auricular e invenção do Rosário Mariano. É também importante acrescentar que antes da reforma de Lutero existiu uma pré-reforma, com participações de destacados pregadores da Bíblia. E um dos precursores da reforma foi Cláudio de Turim, mais conhecido como Bispo de Turim, que por volta do ano 830 pedia mudanças nos costumes do clero e denunciava as suas apostasias. Também os chamados valdenses, que era uma denominação cristã ascética e teve sua origem entre os seguidores de Pedro Valdo por volta de 1173 na França. Eles faziam votos de pobreza e buscavam uma vida afastada da riqueza, o que acabou por chamar a atenção da poderosa Igreja Católica. No século XVI, os valdenses começaram a buscar uma reforma, promovendo a justiça social, a liberdade religiosa e logo após isto, o grupo todo sofreu intensa perseguição e quase foram totalmente aniquilados. Já em 1631, líderes protestantes começaram a considerar os valdenses como precursores da reforma diante da reconhecida opressão do catolicismo romano. Também o muito conhecido John Wycliffe, que por volta do ano de 1370 pregava contra a riqueza do clero católico e sua luxúria. Wycliffe queria o retorno da igreja à primitiva pobreza dos templos dos antigos cristãos, algo que, na sua visão, era muito diferente do poder apresentado pelo Papa e seus bispos. Wycliffe também organizou um projeto de tradução das Escrituras, defendendo que a Bíblia deveria ser lida não somente pelo clero, mas também pelo povo e pessoas comuns. Depois de morto, o seu corpo recebeu golpes pelos seus perseguidores por ter traduzido a Bíblia do latim para a língua inglesa. E 10 anos depois da sua condenação,
o seu corpo foi retirado da sepultura para ser queimado, e as cinzas foram jogadas em um rio. Também John Huss, que tinha grande simpatia pelas ideias de Wycliffe, também foi condenado por heresia em 1415 e depois foi executado. Ele pregava que ser membro da igreja hierárquica não é garantia de ser membro da verdadeira igreja. E também dizia que Cristo é a cabeça da igreja e não o Papa. É interessante, né, esses argumentos que você usou, porque muitos acham que começou aí por volta de 1500, principalmente por Martinho Lutero, né? Mas como você explicou, essa reforma aconteceu muito antes do que a maioria das pessoas elas entendem como sendo reforma protestante. Interessante, obrigado. E na sua opinião, César, quais foram as principais polêmicas da reforma? Você poderia comentar um pouquinho para nós sobre isso? A maior polêmica foi sem dúvida o assassinato de Miguel Servetti, que estudando a Bíblia percebeu que a Trindade era uma falsa doutrina. Ele depois foi perseguido, preso e queimado na fogueira por protestantes como um verdadeiro herege, se tornando um dos primeiros mártires defensores do unitarismo bíblico. Se você hoje, por exemplo, conversa com as pessoas sobre a Bíblia e o teu rival não tenta pular no teu pescoço e te matar, agradeça a Deus. Porque o fanatismo naquela época era tão grande que o católico Henrique VIII, discutindo sobre a Eucaristia Sagrada por 5 horas com John Lambert sobre a transubstanciação, e como ele não conseguia ganhar nas verdades bíblicas contra ele mesmo, Henrique deu uma opção para Lambert: crer na fé católica ou morrer. Lambert preferiu a morte a negar sua fé, e Henrique o fez queimar com fogo muito, muito, muito lento. E no meio desse contexto, né, que você explicou historicamente, você acha que ainda existe polêmicas no meio religioso, principalmente com respeito aos protestantes e evangélicos? Sim, diga-se de passagem que até 1916 os pesquisadores reformistas ainda estavam indecisos de como formar verdadeiras igrejas reformadas. Então começou a surgir a mistura de ensinos da Bíblia com superstições. As mais famosas são o falar em línguas estranhas, como os Shabalaurías de pastores evangélicos e os Shabalamarias nas igrejas católicas, da qual eu também participei quando era católico. Não tem coisa melhor do que nós orarmos em línguas, porque além do Espírito Santo estar orando em nós, na nossa casa, solta a sua voz, vamos juntos. Candaria bandari candori vatori shibalandari candari coria bandaria valaria naniara catandari cotaria bandara tilivanio maricandari sivalaya mania candaria bandori vania. Se você não orava assim, começa agora. Porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma relativa de condoconga. Aleluia! Pecarai chova lavacatai, dá glória. Pecarai chova lavacatai. Pecarai chova lavacatai, dá glória. Dá glória. Dá glória. Sem esquecer também do batismo com fogo. E eu mesmo presenciei durante as minhas visitas às igrejas, antes de me tornar testemunha de Jeová, pessoas gritando e rolando pelo chão molhadas de suor, dizendo estar recebendo o Espírito Santo no meio de barulhos ensurdecedores. Se vocês não sabem, esse batismo de fogo, na verdade, não é uma bênção de Deus. É um sinal de destruição. Vocês podem ler em Mateus 3:11. Com o passar do tempo, várias igrejas continuaram se formando. E o rompimento provocado por Lutero, na verdade, complicou ainda mais o que é ser cristão para Cristo, com várias novas interpretações como pastorear uma igreja. Um exemplo, quando se deve fazer a desassociação de um membro da igreja que apresenta má conduta. E é bom deixar claro que a falta da aplicação da lei do Cristo em muitas igrejas resultou também em pecadores sem correção ficarem influenciando outras pessoas para caírem em pecado. Sobre isso você pode ver em Gálatas 6, de 2 a 5. Essas igrejas divididas carregam a culpa de ter sociedades inteiras corrompidas por causa disto.
Tipo assim, o pastor dessa igreja não gosta muito de mim, por exemplo, por causa das coisas que eu faço. Mas agora eu vou para outra igreja onde ninguém me conhece e lá continuo fazendo tudo o que eu quero. E essa pessoa pode mudar de igreja de 5 a 10 vezes durante toda a sua vida e ficar sem correção. Como essas igrejas não têm a capacidade de se unir em nome do Senhor, os pecadores sem arrependimento continuam transitando no meio delas. Neste ponto, eu, como ex-católico, dou razão à organização da Testemunha de Jeová, que desassocia seus membros não arrependidos e aplica a lei do Cristo. Mas também sei que elas são muito criticadas por causa disto. Mas eu pergunto, o dom de línguas uniu as religiões, uniu as pessoas em uma só fé? Não, o dom de línguas manteve as pessoas divididas. Uma pesquisa feita em 1980 da revista Christianity Today, do Instituto Gallup de Pesquisa, feito com 5 milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos, e essas pessoas falam em línguas, trouxe à tona resultados surpreendentes. Veja, 33% não acreditavam que o diabo era uma pessoa real. 19% aprovava o sexo antes do casamento. 44% não considerava a Bíblia como a autoridade mais importante. E 58% não davam prioridade a ajudar a ganhar outros para Cristo. Eles não pregavam o Evangelho. É provável que muitos pentecostais aleguem que muitas dessas pessoas não têm o verdadeiro dom de línguas. Mas o dom de línguas, de fato, ele não serviu para unir as pessoas em uma só fé. Segundo tal argumentação, uma grande parte dos que alegam ter dons, sim, pode ser que sejam impostores, mas também devemos levar em consideração que muitas pessoas podem ter também alguma doença psiquiátrica. Interessante, Fernando, mas indo um pouco mais a fundo nessas suas pesquisas, né? O que mais você conseguiu identificar nas suas pesquisas, né? Em particular, você poderia comentar um pouquinho mais a respeito disso? Ainda hoje é aceito que uma boa reforma deve ser feita nas igrejas da cristandade. Em uma pesquisa do canal de TV Hit, feita somente com evangélicos, 30% não sabia responder. 15% disse que a reforma foi aquela do passado e já acabou. E 55% responderam que acreditam que a reforma deve continuar sim. Eu compreendo porque a maior parte dos evangélicos acreditam nisso. Porque eu pude ver durante minhas visitas nas igrejas, por exemplo, várias interpretações diferentes do Apocalipse, o que é mais comum. Eu conversei certa vez com um pastor da igreja quadrangular sobre 144 mil que vão para os céus de Apocalipse 7. E ele me disse que a liderança da igreja dele queria muito acertar as interpretações de Testemunho de Jeová, pois eles achavam ser a mais correta, mas eles estavam com muito medo de fazer isso e perder fiéis e parte da renda com os dízimos. Então, segundo esse pastor, eles foram obrigados a continuar ensinando errado, porque muitos de seus amigos pastores iriam ficar sem dinheiro e sem trabalho. Vejam que absurdo! O que mais me chamou a atenção foi ver pastores querendo ganhar adeptos no grito. E para ganhar nessa disputa, começaram com as práticas da adivinhação que ainda hoje vemos nas igrejas neopentecostais, como sessão de curas, culto ao Espírito Santo com danças e muita música alta, pessoas rodopiando dentro de igrejas. E o que eu considero mais grave, pastores tendo sonhos de revelações. Ainda é muito comum eles tendo visões que anjos falam com eles. E às vezes Jesus em pessoa vem falar com eles. Olha, veja só. Não! Não pode ser! O mais estranho é ver o Jesus da segunda pessoa da Trindade levando sonhos e revelações diferentes para dentro de cada igreja. É bom destacar que essa prática se desenvolveu numa crença popular que Cristo havia escolhido muitas igrejas e seus pastores para seguir com a obra da reforma e pregação do Evangelho. As mais famosas dessas igrejas são Batista, Anglicana, Metodista, Calvinista, Presbiteriana e outras como o Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus e mais outras. Mais de 40 mil outras igrejas competindo entre si para saber
qual é a verdadeira igreja do Senhor. Você acha, Fernando, após essas suas considerações, que é possível haver união dessas igrejas, apesar de toda essa pluralidade, né, tanto de instituições como de doutrinas? Não, porque o que foi desenvolvido para essas igrejas não foi um método seguro de unificar os grupos de pesquisadores numa mesma igreja ou religião, mas um método de oferecer mais liberdade, de ser mais um pregador. Como exemplo, a pessoa tem a liberdade de receber o Espírito Santo de Deus e interpretar ela mesma as Escrituras. Ninguém tem o monopólio sobre a graça de Deus. Todos os que aceitar a verdade da Bíblia poderá obter a salvação, sim. Porém, as igrejas no geral interpretam esse Espírito que se faz presente em suas orações como se fosse uma terceira pessoa de Deus andando pela terra com a estranha missão de fundar outras igrejas. Principalmente quando a liderança de uma igreja entra em conflito sobre doutrinas e um diácono, muito insatisfeito, sai dessa igreja e vai fundar outra igreja com a aprovação do mesmo Espírito. Pode isso? Não poderia, mas é a pura realidade. O tema de hoje é o seguinte: pessoas que brigam por cargos e por reconhecimento dentro das igrejas. Eu chamo esse espírito de fantasma da terceira pessoa da Trindade, que vem assustando as pessoas e dividindo as igrejas. Mas nós, testemunhos de Jeová, sabemos que isso não é uma pessoa separada de Deus. O Espírito Santo é, na verdade, uma manifestação da vontade de Deus, com uma força que move as pessoas a fazer a vontade dele e ajudar a entender a Bíblia. Para vocês, meus amigos, de qualquer religião que estão assistindo agora, para vocês saberem qual é a forma correta de pedir o Espírito Santo, pode ler na sua Bíblia, aí mesmo na sua casa. Lucas 11:13, que diz: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Você pode sim orar a Deus através do nome de Jesus, pedindo ajuda para entender a Bíblia. E se você não se inscreveu no canal Raciocínio Sagaz, se inscreva. E também no meu canal Crônicas do Novo Mundo, e assista os vídeos. A reforma, na verdade, é mais uma oportunidade que grupos separados de evangelistas aceitarem em comum acordo para transformar ela no movimento do não queremos que ela de fato termine. Aí existe uma certa malandragem. Ela se transformou no direito conquistado de muitas pessoas oportunistas para fundar igrejas e suas várias denominações. Hoje existem centenas de igrejas reformadas que saíram do catolicismo, mas cada uma delas é diferente das outras com seus costumes e doutrinas. Uma verdadeira Babel de igrejas onde pessoas com simples curso de teologia pegam seu diploma, vendem seu carro e depois com o dinheiro constrói sua igreja, da qual irá obter um grande lucro. Eu tive um vizinho que é pastor evangélico. Esse vizinho meu, eu lembro muito bem, ele saía de casa para fazer compras e na mão carregava um chumaço de dinheiro, um bolo de dinheiro, enchia o bolso dele, parecia que estava carregando uma pedra no bolso. Era tanto dinheiro que ele carregava no bolso que eu acho que dava para ver de lá de cima, lá no espaço, na lua. Como você encara, Fernando, essa reforma que aparentemente parece que nunca vai acabar, ela afeta o verdadeiro cristianismo? Na verdade, não aconteceu uma reforma protestante. Na minha opinião, aconteceu uma revolta protestante, que gerou um sistema muito mais complexo de estudo da Bíblia, desenvolvendo algo que eu comparo a um câncer. Este mais conhecido como ecumenismo. A reforma é o sintoma, mas o ecumenismo é a doença a ser tratada. Este movimento, na verdade, é um tapa-buraco da reforma, porque, como já comentei, hoje não existe mais um verdadeiro interesse em terminar uma reforma, porque esses grupos de igrejas separados, tendo Cristo como o único Senhor,
o qual eles idolatram, ficam inventando e reinventando os chamados cultos de avivamentos, que já aconteceram milhares de vezes. E depois as reclamações continuam, e isso levou aos chamados desigrejados. Esses sem igrejas muitas vezes fazem nas suas casas reuniões e cultos, chamando parentes ou vizinhos para servir nas suas casas, e eles mesmos acabam se transformando em novos pastores, agora presos dentro das suas próprias casas. Vejam que absurdo! Será que esse sistema ecumênico ele ajuda as pessoas a aprender mais sobre a Bíblia e sobre o próprio Deus? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, muitas pessoas aprenderam coisas boas, sim, mas não é exatamente isto o que está acontecendo. Na verdade, as dúvidas com relação à Bíblia e seus ensinamentos gerou um comércio lucrativo de vendas de livros. Eu pessoalmente observei escritores explorando a fragilidade das pessoas com a intenção de vender livros e não de reunir o povo definitivamente numa mesma religião. Você se lembra do livro O Código da Bíblia, de 1997? É um livro onde o autor cruza a mensagem das Escrituras para tentar adivinhar o futuro, numa espécie de profecias escondidas nas letras da Bíblia. Eu presenciei escritores evangélicos visitando várias igrejas. Eu estive numa dessas reuniões, onde eles armam uma bancada e ficam vendendo livros copiados, piratas, para ganhar dinheiro sem adquirir os direitos autorais da obra. É por isso também que a divisão das igrejas se tornou muito lucrativa. Não existe um papa evangélico que possa ficar vigiando eles. E pastores gostam muito dessa liberdade. Ah, se gostam. Gostam sim. Vocês podem não acreditar, mas um crente pode comprar um livro numa loja evangélica para entender uma determinada passagem da Bíblia e andando 2 quadras pelas ruas, ele pode entrar em outra loja evangélica e comprar outro livro que vai tentar desmentir o primeiro livro que ele acabou de comprar. É incrível! Já ouviram falar no Unidunité Salamemingue? E o escolhido foi você? Sim ou não? Já ouviram? Isso mesmo! Ele vai fazer isso para saber qual livro ele vai aceitar como instrução pessoal. E pior, os dois podem estar ensinando coisas erradas. Esta reforma não definiu qual livro o crente poderá ler, porque eles ainda não têm uma confissão de fé estabelecida nesse chamado carrossel de igrejas. E vale ressaltar que o ecumenismo levou uma certeza que não havia mais certeza nenhuma sobre a verdadeira vontade de Deus. E isso levou praticamente todas as religiões durante os últimos séculos a se unirem em guerras. Todos sabem que na Segunda Guerra Mundial podia-se ver católico matando católicos, evangélico matando outros evangélicos de outras fronteiras, se matando entre si. Uma verdadeira tragédia em nome do Senhor. Fernando, você comentou que foi católico por cerca de 25 anos, né? E agora é cristão testemunha de Jeová. Como você, então, com base nisso, já que foi católico e batizado, vê as coisas depois de ter estudado a Bíblia com as testemunhas de Jeová? Você poderia comentar para nós, por favor? Eu, como disse para você, estive durante muito tempo visitando igrejas protestantes e evangélicas. E passei pelo espiritismo também. E percebi que a revolta protestante levou consigo, na sua tentativa de mudança, muitos conceitos pagãos absorvidos pela Igreja Católica. É interessante o que diz o livro Em Defesa da Fé Cristã, Respostas a Perguntas Difíceis, de David Hunt. A editora é a casa publicadora da Assembleia de Deus, na página 310. Os primeiros reformadores, como Martinho Lutero, haviam sido católicos e, infelizmente, retiveram alguns dogmas do catolicismo. Esses erros são ainda hoje sustentados por algumas denominações protestantes. Esta
questão é bastante séria. Então, podemos ver um livro publicado de evangélicos para evangélicos dando o alerta que essa reforma não deu muito certo. E muitas pessoas ficam desanimadas. Isso tem feito surgir uma onda de ateísmo no mundo todo. Quem pesquisa a fundo a religião percebe que tais sinais de curas nessas igrejas não são iguais aos mesmos milagres que Jesus realizava pelo dedo de Deus, como ressuscitar mortos, curar deficientes físicos, etc. Esta prática de cura, esta prática de curar, se resume muitas vezes em retirar caroços das pessoas. Jesus fazia muito mais que isso, pessoal. Abre os olhos. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, com o poder de Deus, fazia muito mais do que tirar caroços, do que tirar manchas da pele. Entenderam? Esse é o segundo motivo. Olha, um dia na nossa igreja aqui, pro lado do Oitizeiro, aquela área ali, uma irmã chamou outra de vaca. Aquilo é uma vaca. Aí o céu considerou. Aí um demônio entrou nela, ela ficou com a cara de vaca, mugindo. Aí avisaram o pastor mandar uma comissão. A comissão foi lá, chegou lá, estendeu as mãos. Sai, demônio. Aquele espírito de vaca, de mugido, saiu. Ela ficou boa, só porque chamou uma irmã de vaca. Igrejas que disputam vários segmentos de ensinos, que discordam entre elas, que são opostas também em sentidos doutrinários. Veja então o que diz a 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de desordem e confusão. E sobre os que realizam sinais em suas igrejas e clamam: Senhor, Senhor, não curamos em seu nome as pessoas. Veja o que Jesus disse certa vez em Mateus 7:22-23. Afastai-vos de mim, vós, obreiros do que é contra a lei. Por favor, coloque para nós os testemunhos. O que foi, irmão? Glória a Deus. O que aconteceu, amigo? Foi embora, glória a Deus. E você foi o que, amigo? Andando na barriga e a pressão na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Glória a Deus. Você foi o que, amigo? Calma tempo aí. Eu uns 3 quilos por peito, graças a Deus. Como é essa dor? Ela não sabe. Aqui, mas tem uma coisa aqui embaixo do celular. E aqui na frente, todo negócio que traduzir, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Aí foi o que, amigo? Passou. Glória a Deus. Foi o que, amigo? Foi embora? Glória a Deus. Você foi o que, amigo? Amém. Calma tempo isso? Não, tinha uns 2 dias. 2 dias, amém. O que foi, amigo? Graças a Deus, aqui do lado direito, sumiu graças a Deus. Amigo, o que aconteceu? Chamado, foi curado, volta da vitória. Tá falando do lado direito. Glória a Deus. Fala, irmão. Eu fiquei uma pessoa muito adoramente e ela não graças a Deus. Glória a Deus. E você, amigo? Graças a Deus, tô curado, graças a Deus. Amém. Do braço. Até que eu tinha pra cá agora, aqui no naquele braço, que não saí, fico Agora saiu, glória a Deus. Amigo, o que aconteceu? no braço e eu tinha pra cá, assim, nas pontadas do peito, mas graças a Deus, tô curado, graças a Glória a Deus por isso. Tinha dor nos braços e a dor de cabeça. Saiu, graças a Deus. Aqui o osso. Dos braços. Graças a Deus. Você foi o que, amigo? O joelho tava muito pesado, tava podendo dobrar ela. Hoje já saiu, graças a Deus. Graças a Glória a Deus. Deus. Entendeu, irmão? Tava com uma espinha, uma dor aqui nesse ato, mas graças a Deus. Glória a Deus. Passou, meu irmão. Olha a minha plaqueira, tipo, mas graças a Deus, tô Glória a Deus. curado. Vamos ver, cadê? Eu não peito, sumiu, graças a Deus. Também, Graças a Deus, melhor. melhor. Você foi o que, amigo? E a primeira ação que você fez aí foi a cura do desfiado que tava da carne, né? E graças a Deus agora tá tudo em braço. Olha aqui, pessoal, você foi o quê? E a canela. A pressão na cabeça, né? Tá bom. Você, amigo? Eu tenho um braço, eu tenho uma dor aqui dentro do músculo, graças a Deus eu posso. Graças a Deus. Já tem mais de anos que tem essa dor suportável, graças a Deus eu levo na cruz. Eu fui a coluna e o braço tava doendo, graças a Deus. Oh, Jesus, bonito. Tem mais bandeira sobre isso. Eu tenho que botar a mão no peito, eu tava respondendo com o graças a Deus, agora também, graças a Deus. Amém, glória a Deus. O senhor, o que foi? Eu tô tava com o braço, eu tô né? E tava aqui já na patina, graças a Deus. Glória a Deus. Fala, gente. Com a frequência do rio, mas graças a Deus tô curado. Glória a Deus. Tem convite, meu irmão. Cada vez mais perto, mas graças a Deus tô firme. Glória a Deus. Fala, irmão. Fiquei passando dor distante, graças a Deus. Convite lá em cima. Dor no joelho, tava doendo muito, mas passou, graças a Deus. Tá mandando puxando alguma coisa? Isso. Mostra a coisa, mostra por favor. Mostra. Tava dando puxando muito do joelho, né? Vai seguir assim. Isso. E agora, aderir. Glória a Deus. Jesus é bom, né, pessoal? Deus é o nosso bem. O verde. Dor aqui no braço, dois braços, na parte da coluna, mas graças a Deus. Mas alguém, pessoal, não enxergou sem botar para a glória de Deus. Mas alguém? Quem tá com o joelho aí, você não botar do joelho? Tem alguém pra contar? Conta aí, meu irmão. Fala, meu irmão. Queimação do joelho. Saiu. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Tava com o vídeo na oração do pastor Gaspar. Ele mandou botar os dois dedos no ouvido e graças a Deus passou. Passou. Glória a Deus. Esse irmão passou. Eu tava com a dor na barriga, né? E eu só tava pedindo o braço, né? Mas tá com a coluna, né? Aí, mas graças a Deus passou. Isso aí, muito Deus. Vermelho. Tava assim, de casa com a perna minha presa, na dor tremendo no osso, mas graças a Deus fui libertado, glória a Deus. Glória a Deus. Acabou. Então, depois dessa breve apresentação, né, Fernando, apesar de um contexto tão grande que é a reforma protestante, né, temos que analisar a questão histórica e bíblica desse assunto, mas você conseguiu com certeza passar para nós aqui de uma maneira bem, apesar de resumida, mas bem concreta, né, com bastante conteúdo. Você teria uma mensagem de esperança, né, finalizando a nossa conversa aqui para todos aqueles que estão nos assistindo? Fique à vontade se você tiver algo para considerar, viu? Você, meu caro irmão, que já abandonou a religião falsa e aceitou um estudo da Bíblia, continue caminhando com fé, obedecendo o Senhor que vos resgatou com seu precioso sangue e respeitando seu divino Pai e Criador, Jeová.
E como ordena Atos 20, continue a pregar de casa em casa, junto com os nossos queridos e amados irmãos. Agradeço o convite do irmão Denis e para mim foi um grande prazer estar aqui no canal Raciocínio Sagaz. E não se esqueçam de se inscrever no Crônicas do Novo Mundo. A paz estejam com todos vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Fernando. Muito obrigado, Fernando, por ter aceitado aqui nosso convite, ter disponibilizado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para todos nós. Tiramos bastante proveito e esperamos você numa próxima oportunidade, meu irmão. Eu fico muito grato, obrigado mesmo pelo aceitado o convite. E a todos vocês, quero agradecer também por ter assistido essa entrevista. Se gostou, por favor, compartilhe. Se inscreva, dê o seu like, aproveite também, se inscreva no canal Crônicas do Novo Mundo, com conteúdos excelentes para aqueles que querem aprender a respeito da Bíblia e defender contra opositores e apóstatas, conteúdo então excepcional. Mais uma vez, quero agradecer, fique com Deus e tchau!